O termo escrevivência foi cunhado pela Conceição Evaristo e ele traz a junção de duas palavras, escrever e vivência. Mas a força dessa ideia não está somente nessa aglutinação. Ela está na genealogia da ideia. Como e onde ela nasce e a que experiências de gênero, étnica e, por que não, religiosa, essas vivências estão ligadas. A escrevivência não é a escrita de si, porque ela se esgota no próprio sujeito. Ela carrega a vivência da coletividade. A preservação da língua através do seu registro é o que vamos celebrar hoje. Sejam muito bem-vindos ao lançamento de O Coração no Coro do Tambor, de Adriana Albert. Para a gente começar, eu queria que a Adriana falasse um pouquinho, antes da gente falar propriamente sobre o projeto, eu queria que a Adriana falasse um pouquinho sobre a presença da escrita na vida, nas vivências e nos modos de vida que a Adriana adota. Então, muito boa noite, Adriana Albert. Olá, boa noite a todos, todas e todos. Eu queria agradecer, antes de mais nada, ao pessoal aqui do Jardim Secreto Bar por oferecer esse espaço pra gente. Tem sido uma parceria muito boa e muito cultural. E a gente, enquanto escritor, a gente gosta muito desse tipo de troca. Então, o que nós pudermos, e eu falo isso em nome do Tarja, em nome do Milherio, e também em meu nome, estar disponível para vocês. Muito obrigada pelo espaço e pela noite. Respondendo a pergunta da Sara. Eu sempre fui uma criança meio tímida, eu sempre fui muito introvertida. E aí, desde sempre, eu acho que a escrita foi o espaço em que eu conseguia elaborar sentimentos e pensamentos que eu não tinha coragem ou espaço ou mesmo a habilidade social para expressar. Então, desde os meus 13, 14 anos, bem aquela adolescente que não saía do quarto mesmo e vai ver as visitas, sabe? Tudo bom, voltar pro quarto. Eu escrevo, às vezes, só umas frases e, com o tempo, essas frases se tornaram poesias inteiras, contos inteiros, e a parte da imaginação se tornou algo tão constante que eu não consigo não pensar literatura. Então, mesmo minha profissão, né, no caso de ser professora, ser pesquisadora, tem a ver com literatura. A maioria dos meus colegas e amigos são da literatura, os contatos que eu faço são da literatura. Então, eu acho que a escrita... Recentemente eu vi um documentário de um dançarino, na verdade, mas a forma como ele fala da dança, ele fala de dança e eu senti muito a literatura em mim. Eu não seria quem eu sou sem a literatura. Então, desde o momento em que eu me descobri na literatura, me descobri escrevendo, isso se tornou tão parte de mim que eu não sei quem eu seria sem isso. Então, eu tenho muitas coisas que eu não sei o que eu seria sem, como, por exemplo, a minha religião, que está na minha vida desde sempre. Mas eu acho que sem a literatura eu seria menos, porque eu não sei organizar a minha mente sem a parte da criatividade, sem a parte da escrita, sem sentar e colocar em letras as coisas que eu não consigo processar somente com terapia. Mas ainda assim com terapia também, né? Que a gente precisa, todos precisamos. Então, acho que sem literatura eu não sei quem eu seria. E eu não gostaria de descobrir também. Sobre o processo criativo dessa obra, da qual eu tenho uma honra muito grande, eu fui a prefaciadora do Coração no Coro do Tambor, então eu recebi o manuscrito desse livro em uma escala de prioridades muito específica e muito honrosa. Então, eu havia falado para a Adriana que eu queria ler um pedaço do que eu tinha escrito. Mas, pensando sobre como a gente faria esse lugar se encher de coração e se encher sobre esse chamado que é a ancestralidade e esse chamado que é ser parte desse nicho que são os povos de terreiro, eu decidi escolher um dos textos que eu acredito que sintetizem o Coração do Coro do Tambor.
Então eu vou pedir licença para a autora desse livro, porque eu vou ler um pedacinho desse texto, eu vou ler esse texto, na verdade, e aí a Adriana vai começar a contar para vocês sobre a história dela ligada ao que se tornou essa obra, que é O Coração no Coro do Tambor. Do porquê esse livro é um presente, do porquê esse presente existe. Ela não sabe que texto eu vou ler. Famílias nunca dizem adeus. Cresci em meio a uma família que não era de sangue. Meu apelido veio de um avô que não gerou nenhum dos meus pais. Meu respeito por autoridade veio de uma mulher nordestina criada em tempestade. Meu sentimento de pertencimento passa por ensinamentos de vivos e de espíritos. Antes do meu irmão nascer, eu já tinha muitos irmãos e irmãs. Tinha também mais pais e mães do que aqueles que me trouxeram ao mundo. Cresci em meio a bichos, cores, gritos e magia. Cresci com conhecimento de que nascemos de antepassados que sofreram, aprenderam e agora nos guiam. Um dia me disseram que nascemos todos de uma mesma árvore em todas as vidas. E me explicaram que nossas idas e vindas são galhos e ramos de uma mesma raiz. Assim, famílias não dizem adeus, mas as memórias saudosas ainda vazam em lágrimas. Adriana Albert. E é com esse texto que eu quero que a Adriana conte um pouco para vocês sobre o processo criativo do Coração no Coro do Tambor. Eu já disse isso em outras situações, que sempre quando alguém de fora lê um texto meu, é como se eu vivenciasse esse texto pela primeira vez, porque a emoção da pessoa é diferente da minha. E não chorei. Vamos lá. O Coração no Coro do Tambor, ele começou numa outra proposta, junto com a Antologia Nascentes, que o pessoal do Combinado organizou junto com o Vini William, que é um escritor aqui da cidade. E ele solicitou textos, não necessariamente inéditos, mas eu comecei com um texto sobre a magia do tambor na minha vida. Tem um texto que eu falo, chama O Tambor, inclusive, que eu falo que antes do tambor eu não lembro da memória do som. Não é que não existisse som, mas o tambor, para mim, é uma memória tão tenra, tão de mim pequenininha, criança, que para mim eu acho que é a primeira memória afetiva, auditiva que eu tenho, por mais estranho que isso soe. E a partir desses textos que eu fiz para o Nascentes, que é uma outra antologia, eu comecei a elaborar esse livro. Esse livro tem anos, ele está na minha gaveta há muitos anos. E aí eu fui escrevendo um pouquinho de cada vez, aí fiz uma apresentação que eu dividi em 3 textos diferentes. A princípio eu queria fazer um texto para cada orixá, mas aí só saiu para Nanã e Oxumaré. Aí eu falei, bom, vou desistir dessa ideia e fazer outras coisas. E fui fazendo de acordo com o que o sentimento veio trazendo e memórias que foram surgindo disso. Eu não sei se eu vou passar à frente, mas já passando talvez à frente de uma questão. Eu sou de casa de axé desde os meus 3, 4 anos de idade, quando meus pais me levaram para uma casa, para um terreiro, porque eu tinha uma doença de pele que não curava de jeito nenhum. Ele simplesmente não tinha uma cura, não tinha remédio, não tinha médico. Foi uma época em que meu padrinho tinha dinheiro, então eu visitei muitos médicos. E aí alguém chegou na minha mãe e falou, olha, tem um terreiro atrás da sua casa, leva essa criança lá, porque, assim, mal não vai fazer se benzer essa criança. E depois de uma visita, uma semana depois, eu já não tinha mais nada. E aí meus pais permaneceram na casa. E aí eu cresci nessa casa. Eu não fui feita de santo nessa casa. Eu fui feita em outra casa de santo. Mas a comunidade familiar, para mim, sempre foi muito mais a casa de santo do que meus parentes de sangue. Não é que eu não tenha
apego aos meus parentes de sangue, porque eu tenho, mas é um outro tipo de comunidade, porque é meio que realmente vários pais, várias mães, vários irmãos, vários tios. Você tem uma infinidade de crianças para brincar com você o tempo inteiro, crianças para levar bronca com você também. Se leva um leva bronca, todo mundo leva bronca junto. É uma memória afetiva muito grande, que quando eu comecei a tomar forma no livro, eu falei, nossa, eu preciso muito que esse livro seja um livro. Não só para mim, para o meu registro de memória, mas também para homenagear pessoas importantes. Então, minha primeira mãe de santo, a minha mãe de santo, que infelizmente faleceu recente também, minha mãe, meu pai, meu irmão, as pessoas que eu conheci dentro do axé, e meus espíritos, né, também. Então, meu orixá, meu erê, na primeira casa que a gente frequentou tinha algumas características de umbanda, então a gente teve desenvolvimento mediúnico também com entidades, então as minhas entidades que eu tenho desenvolvida, foram várias homenagens. E escrevendo esse livro, ela leu um texto, na verdade, que é um texto de abertura para os diálogos, que são diálogos sobre identidade e diálogos sobre luto. Porque eu perdi algumas pessoas no processo dessa escrita. A primeira vez que eu escrevi o texto para minha mãe de santo foi no meu primeiro livro solo. E eu consegui fotografar e mandar para ela. E ela faleceu um pouquinho depois. Quando eu comecei a fazer esse livro, que eu escrevi um texto para minha mãe de santo, ela ainda era viva. E aí eu falei, não, eu quero que ela leia no livro. É quase que uma ambição de você chegar e falar, olha, foi eu que fiz. Foi eu que fiz, mãe, olha que bonito. Eu queria dar um orgulho para ela ler no livro. Só que ela faleceu antes desse livro estar pronto. Então ela não chegou a ler, né? Meus irmãos de santo leram o texto por WhatsApp no momento que a gente estava num processo de luto coletivo. E eu falei, olha, eu escrevi para ela, mas não deu tempo de ela ver. E tem esse processo. Então tem muita coisa que eu revi durante esse processo de escrita. Toda a minha questão de comunidade e da falta que eu sinto de comunidade. E aí família e outras questões, e também religião e muitas coisas. E um dos valores que eu tanto tento estabelecer, inclusive em terapia, é aquelas coisas que me fazem bem. E a religião me faz bem. Me serve a mim no que preciso em relação à minha religião. E me deu muitas oportunidades de aprendizagem. E agora eu tenho um livro com isso, e um livro lindo, que teve uma equipe maravilhosa. Esse livro foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, através da Sectur. Então, eu consegui fazer uma coisa que eu acho que todo escritor independente sonha em fazer, que é pagar a equipe. Pagar a pessoa que fez a capa, que é o Fábio que está aqui atrás. Consegui pagar a minha prefaciadora maravilhosa. Paguei editora, paguei revisão, paguei a ilustração interna. Vai sair um audiobook, inclusive. Segunda-feira vai ser lançado um audiobook pelo Spotify, que a narradora é a Eva, que está aqui também. E o estúdio, tudo isso foi pago, e é um sentimento impressionante você poder pagar as pessoas pelo trabalho cultural que você está fazendo. Então, assim, tem muito processo envolvido, tem muito afeto nesse livro. Eu acho que eu até estendi mais do que era a pergunta. Sobre as figuras emblemáticas desse livro. A Adriana começou falando sobre as duas mães de santo, que hoje estão no astral e que são presenteadas nesse livro. Mas eu queria começar pela ordem cronológica, né? Adriana, quem é o avô da Tica? Tá. Avô, o nome dele era João. Meu avô, ele era o pai de santo da mãe de santo da casa que eu comecei frequentando. A casa dele era longe da onde a gente morava. A gente morava num bairro, ele morava bem depois. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, e toda essa minha vivência de casa de santo foi em São Paulo, ainda é em São Paulo. Meu axé não é em Mato Grosso do Sul, não é em Campo Grande, é em São Paulo. Então, assim, eu cresci lá, vim pra cá e mantive minha religião lá.
Contextualizando isso, o avô da Tica, ele era o pai de santo de uma casa imensa, com um filho de santo saindo pela culatra, assim. As festas dele era sempre abarrotada de gente. Tem uma questão em festas de candomblé que todo mundo dança, né? E assim, não dava muito para se mover na casa dele, de tanta gente que tinha. Então as rodas eram meio que todo mundo grudadinho, assim, porque não tinha muito espaço, de tanta gente que tinha. E tinha um monte de criança naquela casa. E aí, conta a lenda, porque eu não tenho a memória disso, mas minha mãe tem, que teve uma reza, né, interna, e ele puxou uma cantiga para Nanã e eu fui a única pessoa que respondeu. Eu com 4 anos e um pouquinho. Não tinha, assim, eu não sei, não tinha como eu saber, se eu soubesse também, não sei em que ideia eu fui a única que respondi ele. Quem nunca foi numa casa de candomblé, a reza é o pai, o responsável, a mãe, puxa uma cantiga e a casa responde. E aí eu fui a única que respondia de Nanã. E eu tinha um hábito de beijar a careca dele e bolar o santo no pé dele. E aí todo mundo ficava brincando, falando, meu Deus, menina, para de fazer isso, porque, né, vai que bola de vez. E bolar é quando o orixá solicita toda a feitura, enfim. São muitas contextualizações para ser explicado. E ele que me deu o apelido de Tica. Tem muita gente que não me conhece como Adriana, inclusive me conhece só como Tica, ou tem o hábito de me chamar de Tica por conta dele. Quando eu mudei pra cá, eu senti a necessidade de ter uma conexão ainda com o que eu tinha em São Paulo. E quando me perguntaram qual que é o seu apelido, eu falei, é Tica. Mas só a Casa de Santo me chamava de Tica. Hoje em dia, quando eu vou pra São Paulo e alguém me chama de Tica, eu estranho. Porque eram tão poucas pessoas que me chamavam lá que, enfim, ganhou novos significados. E é isso, o avô era o pai de santo da minha mãe de santo e eu era uma criança muito pequenininha e aí eu era a menor criança da casa. Então eu era a Tica dele e eu era a única que podia beijar a careca dele também, enfim, muitas questões sentimentais. E aí eu pedi para Adriana falar sobre o avô, porque eu acho que resgata muito da essência do que povos de terreiro são. Povos de terreiro são pessoas agrupadas, realizando tarefas da vida. Povos de terreiro criam crianças. Povos de terreiro educam pessoas. As tradições dos povos de terreiro são oralizadas. Então, todos os procederes precisam ser passados pela fala. Por isso que quando o seu avô ou quando o seu pai te dá um apelido, você se sente tão visto. Porque povos de terreiro fazem tarefas da vida em grupo, em comunidade. E eu queria que a Adriana agora falasse um pouco sobre essa noção de comunidade na sua educação, na sua formação enquanto pessoa, porque em alguns momentos, principalmente por conta da intolerância religiosa, a gente tende a estereotipar as práticas de povos de terreiro. Pessoas acham que pessoas que tocam atabaque para louvar seus santos e suas divindades só fazem aquilo naquela casa. E a gente esquece que naquela casa moram pessoas reais, pessoas que pagam conta, pessoas que têm problemas pessoais, pessoas que precisam limpar a casa e aí essa comunidade se junta para limpar essa casa, pessoas que precisam lavar uma louça e aí essa comunidade se junta para lavar essa louça, para lavar essa roupa, para desencardir aquela roupa branca, para passar aquela roupa e deixar engomada, para quando a entidade for dançar, ela fique bonita no olhar de todos, porque pouco é noticiado em fotos. Então, eu queria que você falasse, Adriana, sobre a formação da Tica, que chegou na casa de candomblé na primeira infância, antes dos 7 anos de idade, e foi educada por essa comunidade, foi criada por essa comunidade. Para contextualizar e até para falar o que eu penso sobre isso e o que eu aprendi sobre isso, é válido mencionar que a gente chama de casa de santo, não é à toa que é casa. Em Yorubá e em Lê, mas normalmente a gente fala casa de axé, casa de santo, enfim. Porque é uma casa, literalmente, as pessoas moram, né? Normalmente é o pai de santo ou o pai ou a mãe de santo com um cônjuge, né? Às vezes é um pai da casa, às vezes é uma mãe da casa também, mas às vezes não.
porque nem sempre as pessoas que se envolvem com pessoas de axé também fazem parte do axé. Na primeira casa de santo que eu frequentei, além da casa mesmo, cozinha, quarto, banheiro, tinha também uma... Nossa, me fugiu completamente o termo específico. Mas uma empresa de costura, né? Tinham várias máquinas, enfim. A minha mãe de santo era costureira e ela fazia costura. Então, assim, além da casa de santo, eu lembro de sempre criança ter sacos e sacos de tecido que ela costurava para empresas. Então, assim, não era só axé, era também uma empresa, era também serviço, era criança, sai do meio desses tecidos antes que você derrube tudo. Então, assim, é muita comunidade no sentido de você ver tudo. Você vê o pai de santo que tem que cuidar de 30, 40 filhos, e aí você tem que dar um jeito de alimentar 30, 40 bocas quando tem uma obrigação. Para quem não sabe, numa casa de candomblé existe sacrifício animal. Acho que vocês já, pelo menos pelo estereótipo, vocês já sabem disso. Mas o que normalmente ninguém fala é que a gente, depois de limpar tudo aquilo, a gente come. Assim, faz parte da nossa alimentação, inclusive. E comer junto é um dos rituais, inclusive. Você reza aquela comida, você oferece aos orixás ou às entidades, e depois senta todo mundo para comer aquilo. Ah, mas é só um processo diferente de alimentação. A gente mesmo faz as coisas, no caso, a gente mesmo faz consagra, mas eu vou usar um termo bem pejorativo, a gente mesmo mata o animal para comer. A gente limpa, inclusive, minhas primeiras experiências de função de casa foi dentro da casa de candomblé, porque na minha casa eu sou a primeira neta da família da minha mãe, da família do meu pai tinha um monte de primo, tio, então, assim, muita gente para fazer serviço de casa. Mas na casa de santo, se você não sabe o que você faz, você lava a louça, você limpa o chão, você vai dobrar as roupas. E, mas você faz isso desde criança? Porque a criança tem que ajudar também, né? Ela também vai acabar ali aprendendo a função. E quando a criança começa a entrar na parte da função religiosa, é que é aí que ela vai ajudar mesmo. Porque limpar a louça vai ajudar a aprender inclusive, como uma casa precisa funcionar. Fazer a comida de santo, por exemplo, é uma coisa que a gente aprende muito cedo, né? Eu era responsável por isso? Obviamente que não, porque tinha muita irmã e mãe de santo na casa. Mas, Adriana, senta aqui, olha aqui que eu tô fazendo. Você vai misturar isso, assim, assim, assado, essa comida para esse orixá, essa comida é assim, essa comida é assado. E depois de rezar e servido para o orixá, a gente podia comer a comida. Então, uma das minhas comidas que eu tenho mais apreço sentimental é farofa com dendê e cebola. Então, assim, são coisas que eu aprendi em casa. O que mais que eu posso falar sobre funções de comunidade? A questão de você ser submisso a muitas pessoas. É o termo específico, exatamente. É submisso a muitas pessoas. Quando você entra numa casa, você não sabe como a casa funciona. Você não sabe qual é o ritual para fazer X coisa. Você não sabe qual é a ordem das coisas que tem que ser feita. E quem sabe disso são os mais velhos. No candomblé, você aprende, você só pode participar dos rituais quando você faz esses rituais, ou seja, quando fazem em você esses rituais. Porque parte do pressuposto de que você só aprende depois que você começa a participar. Então, assim, você não passou por um ritual básico, então você vai ajudar a limpar a casa. Você, a partir do momento que fez aquele ritual, você já pode ajudar a limpar um bicho. Você já pode ajudar a fazer uma comida. Você já pode ajudar a rezar, entendeu? Então, assim, não é que você é menos, é que você realmente sabe menos. Então, eu entrei com 3, 4 anos de idade, mas eu fui participar de rituais mesmo depois dos 7, 8 anos. Na casa que eu sou filha de santo, eu entrei na casa de santo com 27 anos. Então, e olha que eu não vivo a casa de santo agora, né? Então, eu realmente não sei qual é a ordem das coisas, porque eu não estou lá todo dia, né? Eu não estou lá nas funções.
Então, eu assumi que, mesmo que eu tenha 36 anos e sei fazer alguma coisa, está errado, porque eu não sei. E ponto. A gente, às vezes, ainda enfrenta no candomblé, e eu falo isso porque muitos amigos meus que tentaram entrar numa casa não se deram bem por conta disso, da hierarquia, porque, às vezes, o pai de santo não tem paciência. Já ensinou aquilo 10 vezes. Então, ele começa a delegar a função para os pais e mães pequenas. Tipo, olha, eu já te ensinei, você ensina ele. Você está aqui há 10 anos, você tem que ter aprendido alguma coisa. Então, assim, tem uma questão de hierarquia que você abaixa mesmo a cabeça. Eu falo que eu sou perfeita para o candomblé porque eu não brigo. Adriana, você tem que fazer isso assim, assim, assado. Tá bom. Porque a pessoa sabe mais do que eu vou implicar com aquilo. Não vou, tô tranquila com isso. Tem gente que é mais combativo que não vai conseguir lidar com isso. Mas a questão de você aprender a respeitar a sabedoria do mais velho, e não é mais velho só de idade, é mais velho de casa, é uma coisa que a gente aprende muito no candomblé. Muito mesmo. Então, se a criança nasceu no candomblé, tá lá desde antes de nascer, né? Porque já tá na barriga da mãe, pra gente já faz parte. Ela cresce naquela casa, ela tá naquela casa há 15 anos, ela tem 15 anos de idade, mas eu com 40 entrei agora, aquela criança sabe mais do que eu. Se ela é feita desde criança, inclusive, ela é mais velha do que eu. Tem um irmão de santo na minha casa que ele foi feito... a mãe dele foi feita, ela estava grávida, então ele já nasceu feito pra gente. Ele tem 8 anos agora, ele é mais velho de santo que eu. Então eu presto respeito a ele com 8 anos de idade. Porque não só ele tá lá mais tempo do que eu, como ele tá feito mais tempo do que eu. Ah, mas você entrou um ano depois e você aprende muito mais rápido, porque ele não é criança. Ele tá lá mais tempo do que eu. Ele tá feito no espírito, na parte espiritual muito mais tempo do que eu. Então a gente aprende que a hierarquia não necessariamente depende de idade de anos de vida, né? Mas de experiência. Eu falo que eu aprendi muito humildade com o candomblé, porque você acaba aprendendo que você tem lugar para tudo. Se seu lugar não é ali, não adianta você estressar, porque tem horas que não é para você estar ali. Não é para você pegar um negócio que não é para você pegar. E a bronca ela vem pesada às vezes. Minha mãe pequena da casa, ela costumava brigar com a gente quando a gente começava a fazer as coisas muito devagar. Ela falava, cara, eu vou estampar o couro de vocês na parede. Mas ela falava isso com tanta intimidade, com tanta brincadeira, assim, que relaxava a gente, tipo, a gente não ficava oprimido por isso, sabe? Ela, olha, se eu pegar pra fazer o que você tá fazendo, eu faço 3 vezes e você ainda não terminou o primeiro. E aí você, realmente... Mas você pega o jeito, você aprende, você tem a convivência de pessoas que sabem mais, de pessoas que vão ser mais delicadas para ensinar, pessoas que não vão ser delicadas para ensinar. Meus superiores, eu não consigo olhar nos olhos dentro da casa, nem fora da casa, eu tenho muita dificuldade com isso, porque você presta respeito, inclusive, fisicamente, né? Então você abaixa a cabeça, olha, né, mais para baixo. Tem pai de santo que não aceita não ser olhado no olho, então assim, são casas e casas, e casos e casos, mas, enfim, não sei se eu respondi a pergunta, porque eu começo devagar às vezes, mas é mais ou menos isso. Essa noção de hierarquia e de entendimento de comunidade que a gente está tendo a oportunidade de conhecer hoje através desse livro. E para a gente falar sobre as considerações finais, e também a venda dos exemplares vai ser feita aqui nessa mesa. Então, por favor, senhores, se organizem, fomentem a cultura feita por mulheres, fomentem a literatura independente, entendam que o fazer arte com as palavras é um fazer minucioso, é um fazer custoso, é um fazer que demanda, principalmente quando a gente fala desse fazer no nosso gênero, quando esse fazer é feito por mulheres. Então, para a Adriana falar um pouquinho aí nas considerações finais, e favor, já que acredito que vocês tenham tido aí pílulas muito preciosas do que esse livro vai trazer e de como esse livro é especial e um presente para todos os ilês e para os povos de terreiro, porque toda vez que um de nós escreve sobre o que vivemos, muitos de nós se movem para registrar o que passamos.
E é esse registrar do que vivemos e do que passamos que aplaca a chama da intolerância, que freia o quebrar as paredes de uma casa onde moram pessoas reais. Porque é isso que a intolerância faz. É queimar e destruir a casa de pessoas que têm vidas, histórias e que têm uma inúmera quantidade de filhos e filhas que precisam daquele espaço para se acalentar. A Adriana diz que é no toque do atabaque que a ansiedade ameniza. A mente confusa parece entrar nos eixos e o coração encontra o caminho para casa. E é com essa noção de casa que eu queria que você falasse, para finalizar, sobre a escolha da equipe do Coração no Coro do Tambor. E a gente vai abrir para perguntas, para compra dos exemplares e para recepção dos autógrafos da nossa escritora. Ok, vou tentar não devagar demais. A Lei Paulo Gustavo, isso eu aprendi desde a Aldir Blanc, durante a pandemia, a questão do fomento da cultura local, né? Então, assim, não só por conta do edital, mas por conta da minha veia pesquisadora, eu tenho uma questão muito do registro, né? Então, antes de eu falar da equipe, eu vou falar da questão do registro do livro. Quando eu registro na minha literatura a minha prática de Umbanda e Candomblé, eu estou criando um marco, mesmo que eu atinja, como a gente estava falando agora há pouco, que a gente meio que lança internamente, né? A gente não vai muito além de Mato Grosso do Sul às vezes, mas eu registro historicamente que existem pessoas dentro do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que são adeptos da prática de Umbanda e Candomblé. E como afetivamente essas práticas se registram dentro da literatura. Dito isso, eu tentei, mais ou menos, escolher pessoas que eu tenho um apreço afetivo, né, em alguns casos, como, por exemplo, da Sara. Foi uma escolha totalmente afetiva. A Sara, eu conheci há uns anos atrás. Ela respondeu uma pergunta minha num grupo, eu nem lembro qual grupo que foi, que eu precisava de uma mediadora para um bate-papo. Ela falou, olha, eu posso. E 2 meses depois, eu estava conversando com ela e plantando a semente do Ocan, que é um outro livro que a gente lançou esse ano. O Ocan também fala de Umbanda e Candomblé. Eu e a Sara, a gente organizou uma antologia, coincidentemente só com mulheres, mas não foi a intenção inicial, também registrando essas pessoas e essa prática dentro do Mato Grosso do Sul. A Sara foi uma escolha que eu falei, Sara, eu queria muito organizar esse livro, eu tenho um outro livro, faz para mim o prefácio. Eu sempre escolho uma mulher de Mato Grosso do Sul para fazer prefácio dos meus livros. Tem a Tânia no meu primeiro livro, tem a Eva no meu segundo livro de poesias. O de pesquisa, coincidentemente, não tem prefácio nem pós-fácio, mas também não, né? Senão seria um homem, então talvez seja por isso que também não tem. Esse é a Sara. A questão da capa, na verdade, eu invejei uma capa que o Fábio fez para o Febraro. Eu falei, meu Deus, eu preciso de um livro com a capa desse homem. E aí, quando eu fui selecionada, eu falei, é isso. Eu vou chorar pro Fábio fazer uma capa para mim até ele aceitar. E ele, graças a Deus, ele aceitou. E agora eu tenho uma capa com o Fábio. A questão da editora, que é a Caliga Bianca Machado, foi uma indicação tanto da Diana quanto da Tânia. Quando eu estava pesquisando questão de editoras, elas duas citaram a Caligo. E aí eu fiquei, bom, vou dar uma olhada com a Bianca. Não foi o orçamento mais barato, mas foi o orçamento que eu falei, não, eu quero incentivar essas pequenas iniciativas femininas, né? Então, foi importante para mim. A ilustração interna foi da Carol Mancini, que é uma escritora e ilustradora de São Paulo, que é uma parceira de projetos, assim, então ela também fez a capa do Ocan.
apesar de não ser de Mato Grosso do Sul, qualquer projeto que eu tenho, eu olho eu viro para Carol e penso, Carol é agora, é sempre, então Carol é sempre recorrente nos meus projetos. O estúdio Linha dos Versos, o Estúdio Home, foi também uma indicação da Eva, se eu não me engano. Quando a gente falou de audiobook, ela falou, olha, eu fiz o meu audiobook também do relógio, do fantástico relógio da Ruth, que é o livro da Eva. Eu falei, nossa, é isso, vou fazer um projeto mais completo possível. E aí eu convidei a Eva para ser a narradora do livro, então a partir de segunda, quando vocês ouvirem o audiobook, é a voz da Eva que vocês vão ouvir. Então, eu fui selecionando algumas pessoas pelo carinho, pela proximidade, óbvio, e outras por indicações, porque a pessoa já trabalhou, a pessoa conhece. A Diana lançou recente um livro pela Caligo, então eu fui pela indicação do lançamento. Fomentar a cultura local, eu acho que tem muito disso de você perguntar. Por exemplo, nós temos presente hoje duas intérpretes de Libra, a Jéssica, que está aqui agora, e a Giane, que está ali no fundo. E foi uma indicação também. Eu perguntei no grupo das pessoas selecionadas, da Paulo Gustavo. Eu falei, gente, eu preciso de intérprete, vocês têm indicação? Me indicaram, acho que 4 pessoas, mas eu peguei os 2 primeiros nomes femininos que eu vi. Eu falei, não, eu quero intérpretes femininas para poder participar. Então, às vezes é uma questão afetiva, mas às vezes é uma escolha política. Então, assim, eu escolhi intérpretes femininas porque eu queria mais mulheres participando do projeto. Quando eu fui olhar o projeto, né, que a gente vai fazer, tem um monte de burocracia, eu vi que tinha muito homem. Eu fiquei até surpresa. O diagramador, que é o Rafael Salles, é um homem. Mas a gente te ama, Fábio. O capista é o Fábio, é verdade. O Fábio vai falar de novo que eu tenho problema com homens. Mas são coisas que são decisões, às vezes, políticas mesmo, né? Então a gente opta por mulheres que fazem esse fazer dentro da literatura, por uma questão de realmente querer que outras mulheres estejam também embaixo das luzes e a mostra para todo mundo ver. Dito isso, minhas palavras finais? As palavras finais. Eu queria agradecer muito a Sara sempre, porque a Sara tem sido assim uma parceira. Não tem palavras para descrever a parceria, porque às vezes eu chego pra Sara numas ideias assim louca, aí a Sara vira e fala, bora. Aí às vezes a gente nem sabe como vai fazer, mas a gente faz. O Ocan saiu desse jeito. Falei, bora, ela, bora. Aí quando ela chegou um mês da Flip, ela falou assim, vamos fazer impresso. Eu falei, mas Sara, como? Ela, bora. E o Ocan existe fisicamente também, graças a isso. Então, Sara, muito, muito obrigada mesmo pela parceria, pelas horas que você tem de paciência por me ouvir e por dividir ideias também sobre axé, não só o registro e o fazer de literatura, mas os bate-papos sobre a questão de comunidade, que para mim faz muita falta. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente essa noite, porque sábado à noite vai ter show, vai ter um monte de coisa na cidade, então eu quero agradecer aos que estão presentes aqui hoje. Muito obrigada. Eu vou deixar no meu Instagram, adriana.algode, tem a descrição de todos os membros da equipe, que eu gostaria muito que quem puder dar uma olhada e conferir o trabalho de todo mundo, não só porque faz parte da minha equipe, mas porque são pessoas muito, muito talentosas mesmo. Eu queria novamente agradecer as minhas intérpretes de Libra que estão aqui presentes, não só hoje no lançamento, mas também nas contrapartidas do edital. A Bianca não pôde vir, mas eu vou deixar agradecido também a Bianca da Caligo, o DJ TGB, que também faz parte da Linha dos Versos, que também foi muito apoiador e muito bora, isso é muito importante. Novamente a casa aqui, Jardim Secreto, pelo espaço, que estão sempre bem dispostos a abrir as portas pra gente. E também o Tarja Preta e o Mulherio das Letras, que estão presentes aqui pelo Jardim,
que eu acho que aprendi muito sobre coletividade nesses últimos anos por conta dos 2 coletivos. E também indico vocês a conhecerem o trabalho, né, dos coletivos que fazem parte também da minha vida. Eu queria agradecer a Jaque por ser minha social media não nomeada, tá sempre apoiando. Não, e pior que ela faz de graça, isso que é a questão, ela faz por amor. A professora, né? A gente trabalha por amor. E, novamente, obrigada a todos. É muito bom compartilhar esses momentos com vocês. É isso, gente. Gente, senhoras e senhores, Adriana Alberti.